Olá, propedeutas, como vão? Tudo bem? Estão se cuidando? Fala oi pra todo mundo, filho. Ah, agora você tá comendo, né? Não pode falar de boca cheia. É... Então, estão se cuidando? Como estamos? Acompanhando as notícias? Estão vendo as coletivas a meio-dia e 30 do governo estadual, às 16h30 do governo federal? Tá, muito importante. Pessoal, então continuando o nosso conteúdo online, esse vídeo serve de preparação para o nosso encontro que acontece às terças-feiras à noite para o pessoal da noite e às quartas de manhã para o pessoal da manhã. Tudo bem? Bom, então hoje o que nós vamos ver nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de notícia. O que é notícia? Nicolas está falando tchau para todo mundo. Né? Então, o que é essa coisinha notícia? Então, como eu falei para vocês, quando eu estudei, quando eu fazia jornalismo, tinha um livrinho modo de dizer, né? Uma forma carinhosa. Tinha um livro da Isabel Travancas que dava aquela notícia, até aquela definição. O que é notícia? Notícia é quando um cachorro morde um homem, isso não é notícia. Mas quando um homem morde um cachorro, isso é notícia. Tanto que volta e meia, quando isso é publicado, porque né, isso já aconteceu algumas vezes, a clássica definição do que é notícia foi publicada. Né? Por quê? Por que essa definição tão clássica, assim, esse é quase um bordão da nossa área? Porque notícia é algo que é sensacional, é algo que é inusitado, ou é algo que é diferente do que normalmente acontece. Vamos entender um pouquinho isso. Coisas que acontecem todos os dias, por exemplo, aviões decolam e pousam. Tudo bem? Isso não é notícia. Ah, um avião da TAM decolou ontem às 20 horas e 30 minutos e chegou às 21h30 em Buenos Aires. Isso não é notícia porque isso sempre acontece. Não há nada de novidade nisso. Né? O primeiro conceito do que é notícia é novidade. Agora, a TAM suspendeu os seus voos por 30 dias. Isso é uma notícia. Por quê? Isso normalmente não acontece. Então é algo que é diferente, algo que é sensacional, algo que é singular. O que é singular? O seu crush já falou pra você, olha, você é uma pessoa singular? Sabe aquela música da Ana Vitória? É tão singular. O que é ser singular? Se o seu crush falar, você é uma pessoa singular, significa que você é única, que você é único, que você não é plural, que você não encontra outra pessoa. Ele não encontra outra pessoa igual a você. Você é única. Então, a singularidade da notícia, ou seja, ser singular, significa que isso nunca ou não acontece normalmente. Daí a necessidade de nós relatarmos isso, de nós reportarmos isso, isso é uma notícia, tá? Agora, vamos tomar um pouquinho de cuidado também. Mais para frente vocês vão ter aí, novamente como eu falei, né? Técnicas de reportagem. E aí nós vamos entender um pouquinho o que é essa novidade. Por exemplo, a Marginal Tietê, fora do período de quarentena, fica cheia todos os dias? Ela fica congestionada todos os dias, de segunda a sexta? Fica. Ah, pelo fato dela ficar congestionada todos os dias, isso não é notícia? Tá, ela fica congestionada, mas eu preciso informar para as pessoas que em determinado horário ela tem mais ou menos congestionamento e em que ponto exato ela está congestionada. Porque isso significa que toda ela, em toda a sua extensão, está congestionada. Aliás, se toda a Marginal Tietê ou toda a Marginal Pinheiro estiver congestionada, isso é uma notícia, porque isso também é diferente, né? Então, assim, não é porque uma coisa acontece... Ah, meu boi mirim tá com congestionamento de ônibus. Tá, professor, mas todo dia meu boi mirim... Tá, se todo dia meu boi mirim tem um congestionamento de ônibus, isso também é notícia, porque significa que algo anormal está acontecendo. Ou seja, tem algum problema no corredor de ônibus que ele não tem fluxo, porque o corredor é para funcionar normalmente. Então, uma coisa que a gente pergunta, né, é se esse normal de fato é normal. Um motoqueiro foi atropelado na Vergueiro, né?
sofreu um acidente no Vergueiro. Ah, professor, todos os dias motoqueiros sofrem, motociclistas, né? Desculpem, sofrem acidentes. Isso é normal? Não, isso não é normal, né? É normal que as pessoas não sofram acidentes. Assim como é normal que as pessoas morram. Ah, ao contrário do que diz nosso presidente, todo mundo morre um dia? Sim, todo mundo morre um dia de morte natural, né? A gente nasce, cresce, envelhece e aí nossas células vão ficando. Não vou entrar nos termos biológicos, mas a gente morre normalmente. E quanto mais a medicina se desenvolveu, mais a gente consegue quebrar algumas coisas da natureza para viver mais tempo. Morrer antes do que seria previsto é diferente, sai do normal. Então, morrer por uma causa não natural é diferente. Por isso que nós noticiamos sempre mortes. Por isso que as mortes importam. Uma morte importa. Uma coisa que nós vamos ver no jornalismo, vocês não vão ver não só nessa disciplina, mas em outras, e principalmente em jornalismo internacional, é que a gente tende, por conta da nossa profissão, por conta do número excessivo de mortes que ocorrem, principalmente em bairros mais periféricos ou em países mais periféricos, a gente tende a banalizar a morte. Ou seja, a gente tende a falar, a dar menos importância para mortes que acontecem em regiões mais periféricas ou que não envolvam personalidades, não envolvam notoriedades. Isso é muito ruim. Principalmente agora nós estamos sentindo bem isso. Se vocês viram a abertura do Fantástico de domingo, eles colocaram lá o nome das pessoas que já foram vítimas da Covid-19. Porque uma pessoa que tivesse morrido já seria importante. Né? Em outra disciplina que eu estou ministrando esse semestre, a gente discutiu um pouco isso em sala de aula, quer dizer, nessa sala de aula remota aqui. Né? É o quanto que as notícias, o quanto que uma morte importa. Então, pessoal, uma coisa que vocês precisam tomar cuidado. Toda morte importa. A gente está começando a dar números cada vez maiores de mortos por Covid e a gente tem de parar para pensar o quanto que essa morte importa para essa pessoa. Por isso, se vocês prestarem atenção no Fantástico de domingo, eles procuraram dar uma humanizada. Ao invés de só dar o número de mortos ou o número de infectados, mostrar o rosto, né? A gente brinca, entre aspas, no jornalismo, que é dar nome, RG e CPF para as pessoas que estão morrendo. Porque aí você começa a humanizar, a dar uma personalizada, uma personificação. Quem é a pessoa que morreu? Qual é a história dela? Quem são as pessoas que ficaram, que sofreram com essa morte? Então, no domingo o Fantástico mostrou uma reportagem de um irmão, né? A irmã dele morreu por Covid. Ele mal pôde fazer o velório, ele colocou o padre à distância para fazer, né, dar as palavras finais ali. Os coveiros estavam todos paramentados, né? Um cemitério, né, assim, praticamente uma vala comum, né? Então, assim, por que uma reportagem tão dessa foi ao ar? Porque a empresa jornalística proprietária da TV Globo, né, o corpo editorial do Fantástico resolveu fazer uma reportagem para se der o nome da pessoa, né, quando falando assim, dar cara para a pessoa que morreu e para a família, talvez você impacte mais. Claramente, era uma notícia para impactar mais as pessoas, porque o número é uma coisa, o número ele choca, mas ele é muito frio. Quando eu falo que 900 pessoas morreram na Itália, ou 900 pessoas morreram na Espanha, são 3 Boeings, são 2 Boeings, são 4 Boeings cheios de... Imagina 3 aviões caindo ao mesmo tempo. Se um avião cair e morrer todo mundo, você não fica chocado? Né? Falar que 900 pessoas morreram, você também ficaria chocado, porque são 3 Boeings, 4 Boeings caindo. Mas como os números vão se sucedendo, a gente tende a banalizar um pouco, né? Achar que essas mortes... 800, 900 pessoas. Então, a gente começa a dar humanidade para os números, tá? Então, as mortes importam sim. Então, um dos conceitos de notícia é esse, né? Então, já vimos, é a novidade. Outro conceito é
relevância, ou seja, a importância, a capacidade que aquilo tem de afetar a minha vida. Se eu falar que a linha 15 prata continua interditada, isso não afeta a minha vida, meu deslocamento para a faculdade, ou no caso aí nosso, né, se as linhas 2 verde e 1 azul estiverem interrompidas, isso não é impactante para a minha vida, né? Isso não afeta a minha vida, então isso é relevante, isso é notícia. Então, é uma novidade, porque não é normal que a linha de metrô pare, né? Ou não deveria ser normal que a linha de metrô pare. É relevante, porque isso impacta a minha vida, então a constante relevância é aquilo que impacta a minha vida. E é o terceiro conceito, né, do que é notícia, é próximo. Né, isso é uma coisa que está acontecendo aqui na minha aldeia, no meu quintal. Lógico, notícias que são distantes da gente, elas nos impactam de alguma outra forma. Notícias do Japão, né? Por exemplo, notícias do Japão são próximas da gente? Ora, dependendo da notícia, se o prefeito do Japão fizer lá um decreto aumentando a tarifa da zona azul deles lá, isso para mim não vai ser tão relevante. Agora, o cancelamento das Olimpíadas para daqui a um ano, isso é relevante para mim. Porque, né, envolve o país, envolve os atletas pelos quais eu torço. Ou seja, essa questão de proximidade não é só uma proximidade física, não é só uma proximidade geográfica, é também uma proximidade cultural, uma proximidade ideológica, uma proximidade econômica. Então, notícias que envolvam China e Estados Unidos são relevantes para a gente porque são economias com as quais o Brasil tem muita relação. Elas podem ser próximas se a minha vida tiver relação direta com a questão da economia, né? Então assim, o meu trabalho depende de comércio exterior, ou o meu salário está atrelado à variação do dólar, né? Então as notícias econômicas com a China e os Estados Unidos impactam muito a minha vida, são próximas para mim. Então, os conceitos de novidade, proximidade e relevância, eles não são conceitos absolutos, né? E eles também meio que se subdividem. Vamos ver daqui a umas 3 aulas, mais ou menos, se tudo der certo, critérios de noticiabilidade. Então, são critérios que definem o que é e o que é notícia. Então, pessoal, o que eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, depois do nosso encontro presencial, a gente tira mais essas dúvidas, é entender isso. E serve também para vocês montarem um jornal que vocês vão me entregar, né? Ou seja, quanto mais próximo, quanto mais relevante e quanto mais novo, mais aquilo é notícia. Então vamos pensar assim, né? Você está lá na redação e você recebeu um aviso de pauta de uma assessoria de imprensa ou do seu rádio escuta, que é aquela pessoa que fica ouvindo a frequência da polícia, dos bombeiros, da defesa civil, de determinado acontecimento. Esse acontecimento vai virar notícia? Ou seja, aquilo que aconteceu lá na sociedade vai virar notícia? Então, as 3 primeiras perguntas que você se faz, né, a Serena até chama de tríade, mas isso envolve uma questão ética também, isso é uma novidade? Isso acontece normalmente, ou isso é diferente do que normalmente acontece, ou isso não poderia acontecer com essa intensidade? Isso é relevante? Isso impacta a vida das pessoas? Ou isso é próximo do meu público? Ou seja, isso tem alguma proximidade? Se você conseguir responder pelo menos uma dessas perguntas, isso já tem critério de noticiabilidade. Então esse fato pode virar notícia, tá? Então é muito importante que vocês tenham esse entendimento, né? Esses fatos que acontecem normalmente, eles são novidade, são próximos ou são relevantes, né? Então, esses critérios que nós chamamos, isso é uma espécie de check-in,
que a gente faz mentalmente. Não é uma tabelinha que você vai lá e vai ticando, é novo, é próximo, é relevante. Não, né? São perguntas que você se faz, que você conversa com seus colegas, que você conversa com a chefia e conforme a sua experiência jornalística vai aumentando, mais você vai você vai entendendo o que é novidade, o que é proximidade, o que é relevância. Então, este é o principal conceito de notícia, né? O que nós vamos ver na nossa aula, no nosso encontro presencial? Que esse conceito do que é notícia, ele tem algumas interferências. Interferência da nossa própria rotina jornalística, né? Envolve o horário de fechamento do seu veículo, né? O horário que você tem que entregar naquela notícia pronta. Envolve os critérios que a sua empresa define para o que é notícia. Né? O que o Estadão, o que a Veja, o que a Rádio Band News FM entendem por notícia. E envolve também questões da ideologia dominante, ou seja, qual é o assunto que está dominando na época. Então, por exemplo, agora, essa questão do coronavírus, da Covid-19, é o assunto mais importante a ser falado agora. É muito difícil a gente soltar uma notícia que não seja relacionada a isso. Nós podemos soltar essa notícia com diferentes abordagens, com diferentes enfoques. Mas essa é a notícia a ser circulada, a entrar em circulação. Então, critérios para definir o que é o que não é notícia, nós chamamos de valores notícia. Então nós vamos daqui a algumas aulas entender o que são esses valores notícia, né? As definições da empresa jornalística são as ações organizacionais. E a ideologia dominante é a ação ideológica. Claramente, o Fantástico de domingo, ele teve um objetivo ideológico sim, que era alertar as pessoas que ainda não estão conscientes sobre a importância da doença, delas se conscientizarem que a doença de fato é muito importante, tá? Além dela ser muito relevante, ela dela ser muito próxima, uma coisa que está aqui no nosso quintal, tá? Então, se vocês entenderem isso, nossa, pessoal, vocês vão entender 85% das nossas aulas daqui para frente, tá bom? Então, eu já postei lá no Classroom essa aula, chama de aula 3 remota, tem lá os conceitos, por favor, leiam essa aula do PowerPoint, assistam esse vídeo, e aí, na nossa aula, no nosso encontro, nós vamos entender um pouquinho isso e fazer um breve exercício do que é notícia, de como transformar depois que eu fiz essas perguntas e entendi que aquele fato vira notícia, como é que eu transformo então esse fato num texto que é jornalisticamente interessante. Pessoal, façam esse exercício para o jornalzinho que vocês estão elaborando. Tentem pensar se o que vocês estão colocando no jornal tem novidade, proximidade e relevância. Finalmente, se vocês conseguirem para o nosso encontro presencial na segunda noite, na terça-feira à noite, que a gente pode fazer às 7h30 para ficar mais cedo, e na quarta-feira de manhã às 8h30, tá? Para ficar um pouquinho mais cedo, tentem trazer um livrinho de histórias infantis. Pode ser o livrinho que vocês tinham quando era criança, o livrinho do irmão, do sobrinho, do filho, tá? Um livrinho desses curtinhos de história infantil para a gente fazer um exercício em sala de aula, tá bom? No mais, espero que vocês se cuidem, que vocês fiquem bem, e qualquer dúvida vocês postem aqui nos comentários, tá bom? Beijos e queijos, até daqui a pouco.